Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de inovação, empreendedorismo e gestão do Tex Group, no nosso canal do Tex Group no YouTube e também nas nossas outras redes sociais, para discutir temas que são relevantes para a advocacia, mas principalmente para ouvir aqui nesse grande palco da FENALO, que é a maior feira e congresso jurídico de gestão da América Latina, com mais de 15 mil advogados circulando nesses corredores, grandes histórias, inspirações para a advocacia, que muito da nossa audiência busca e cada vez mais procura o canal do Tex para entender como é que grandes escritórios de sucesso se desenvolveram ao longo da carreira. Eu tenho o imenso prazer de receber aqui hoje o Dr. Harrison. O Dr. Harrison é nosso sócio do Tex Group, tem um escritório de extremo sucesso na Bahia, advogado tributarista, professor, um currículo tarimbadíssimo, né? E uma pessoa humana íntegra, uma pessoa de negócios. Harrison, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Tex Group. Olá, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Para a gente foi uma enorme satisfação. Sobretudo, após conhecê-lo, a sua equipe, toda a sua estrutura, eu posso dizer que o nosso upgrade ficou muito visível e tem uma grande honra estar aqui contigo, compartilhando ideias, compartilhando experiências e histórias. Que bom. Vamos começar, então, esquentando um pouco aqui os nossos motores, né, para a nossa audiência. Geralmente o pessoal senta aqui, Dr. Harrison, e quer saber o seguinte: como é que foi a carreira na advocacia? Há quanto tempo você hoje atua, Dr. Harrison, como advogado e depois, claro, como escritório, como business, como negócio? Como é que foi lá o início? Há quanto tempo você está atuando? A gente atua desde 2000, enquanto escritório na Nova Roupagem, 2009, mas eu tenho 22 anos de formado. Então o início é sempre muito difícil. A gente sabe que a dificuldade inicial para abrir uma carteira, mas eu fui por um caminho de verticalização na via acadêmica, de fazer mestrado, doutorado, e depois que voltei do exterior, você volta, eu diria, com uma história mais definida. As pessoas te procuram porque você tem uma certa carreira percorrida academicamente. Mas iniciei o escritório e com muita dificuldade, mas aos poucos a gente foi vencendo, trazendo novas pessoas, agregando novas áreas, e o tributário sempre foi o carro-chefe. E a gente percebia que alguns clientes procuravam no tributário, mas faltavam outras áreas, e procuravam outros escritórios para outras áreas. E a gente percebeu, poxa vida, a gente tem que ter um full service para que o cliente não procure outras áreas, e daqui a pouco na outra área tem também tributário. E ele quer um pacote completo, e aí a gente ampliou para outras áreas, e o nosso escritório hoje é um full service, conta com 5 unidades na Bahia e, graças a Deus, as coisas estão progredindo bem. Tá, 22 anos, então, de atuação. Começamos lá em 2002. 2002, 22 anos de formado. De formado. O primeiro tempo da minha carreira foi um tempo muito voltado para a academia, com pouca advocacia, mais verticalidade acadêmica. E de 2009, quando eu retornei para o Brasil, foi que, de fato, eu iniciei uma carreira solo na advocacia com alguns colegas. Então, eu diria que são 15 anos com a nova modelagem que nós temos hoje. Que legal. Nesses 15 anos, imagino que muitas dificuldades foram vividas para que o negócio pudesse prosperar, né? O negócio da advocacia, às vezes as pessoas olham para alguns escritórios, paradigmas, exemplos e perguntam-se, nossa, como cresceu rápido? Ou como ficou grande, né? Ou como virou um escritório boutique especializado de maneira tão rápida. E na verdade não é, né? É um plantio longo, né? É verdade. Me conta um pouquinho de 2009, como business, como negócio, como escritório. Quais foram as dificuldades principais que vocês enfrentaram? É interessante que, enquanto professor, eu servidor público, ganhava meu salário. Então, os primeiros meses de escritório foi eu bancando o escritório. Tirava do fixo, do meu salário, para poder bancar os advogados que faziam parte do grupo. Então, quando deu essa virada de chave, quando a minha secretária falou, doutor, agora você não precisa botar mais nada, é a gente que vai te devolver, foi assim um momento de muita alegria. Porque realmente você entra no mercado, tem sempre alguém melhor do que você, alguém com mais experiência do que você, com mais trânsito do que você, e quase todo mundo já tem o seu advogado. Então você precisa quase que tomar o cliente de outro advogado. E aí envolve expertises, como, eu diria, o trato com o cliente, o foco no cliente, o foco no resultado, a clareza, a transparência, a simplicidade, humildade e, sobretudo, técnica. Então, na verdade, a gente foi conquistando aos poucos e a gente foi percebendo que, no início, muitas pessoas até desanimam, as pessoas acham que é muito rápido o retorno, mas eu diria, no mínimo, são 10 anos que você tem que plantar, semear, porque um dia a semente vai cair no bom solo, vai ter uma chuva e essa semente vai virar uma grande árvore frondosa aí na nossa vida. Fantástico. Começamos com o tributário, então, no escritório. 2009, o pontapé inicial. Quando é que a gente virou a chave para o full service? Quando é que a gente percebeu que
Quer dizer, o cliente da minha região, o meu perfil de cliente ideal é um cliente que precisa mais do que só o tributário. Eu me lembro de um cliente grande que a gente tinha em 2014. Esse cliente chegou para mim e falou: Harrison, você faz ação trabalhista? Eu falei: cara, não. Aí ele procurou outros escritórios, aí um outro escritório fazia. De repente ele falou: Harrison, o escritório aqui está me oferecendo um serviço tributário. E aí eu quero saber se você faz, porque o dele ficou no pacote menor. Foi aquele dia que eu falei: velho, não dá mais para ser só de uma matéria isolada, normalmente em um lugar que é muito pequeno. Uma coisa é você estar aqui na capital econômica da América Latina e você pode se especializar muito. Outra coisa é uma cidade menor, em que o cliente não tem apenas demanda tributária, ele tem de todas as áreas. E como professor, o professor consegue vaticinar nos alunos aqueles que têm mais pegada para uma área. Então, de repente, fui pegando um aluno. Na verdade, nosso escritório é composto de ex-alunos. Isso é muito engraçado. Como eu tenho 20 anos de docência, então são alunos que veem na gente uma grande experiência de sala de aula. Ex-alunos foram recrutados e hoje nós formamos, são 14 áreas que a gente desenvolve dentro do escritório. 14 áreas. 14 áreas, de propriedade intelectual, a marcas e patentes, a você imaginar, de consumidor, trabalhista, na área pública, administrativa. Conta um pouquinho o tamanho do escritório, para que a nossa audiência conheça. No nosso escritório nós temos 51 colaboradores. Ainda esse último final de semana estivemos no evento, de uma nossa reunião anual, e quando você vê aquela multidão de gente, você fala: meu Deus do céu, chegamos a esse ponto mesmo. Então nós temos unidade em Salvador, capital, e a gente levou a metodologia da capital, um escritório bom de capital, para o interior. Então a gente tem Feira de Santana, que é a maior cidade do interior da Bahia, temos em Itabuna, que é um outro polo, Vitória da Conquista e Irecê, que fica perto do polo de Luiz Eduardo Magalhães, que é a região da Matopiba, que é uma região que mais cresce no oeste da Bahia. E são unidades físicas, construídas, próprias, com pessoas trabalhando. E aí agora a gente tem, depois que te conheci, você me ajudou muito, a gente criou um departamento de vendas. Então hoje a gente tem 2 pessoas que só saem vendendo os produtos do escritório. E a gente percebeu o quanto é possível escalar. Aquela ideia de que o cliente nos procura, a gente está meio que virando a chave. Então eu diria que se no próximo ano a gente tiver essa oportunidade, eu vou te dizer: Luiz, eram 51, hoje potencialmente 70. Fantástico. A gente não sabe, está aprendendo a... E aprendi muito contigo, Luiz, essa ideia de aprender mais gerenciar do que propriamente a ler pontes de Miranda. Não deixa de ser bom conhecer a técnica, mas sobretudo lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com a satisfação do cliente. E a gente hoje deu uma modernizada muito grande, trazendo outras áreas que eu vou te falar depois, mas eu diria que de 2015 para cá, a gente tentou, e cada vez mais a gente chega com o escritório e fala: olha, tem um cliente aqui que está agora com energia eólica, a gente precisa desenvolver essa área. Pega o cliente, a gente cria uma gerência, essa pessoa vai agora tomar conta. Lê tudo sobre a área, pesquisa tudo, busca todas as informações, fica expert para conhecer a dor do cliente e, de repente, a gente desenvolve novas áreas. É isso que a gente pretende. Fantástico. Eu sempre digo que escritórios de sucesso são aqueles que, de fato, abrem os olhos para a gestão. E você me traz uma história aqui incrível de um escritório que era 1.0, virou 2.0 e também para o escritório 4.0, voltado a coisas que me chamam muito a atenção, como nicho. Eu adoro quando os escritórios dizem: eu vou me especializar no nicho, ou vou ter um núcleo para aquele nicho, ou vou ter uma gerência focada em energia eólica, por exemplo. Porque isso demonstra que você coloca a gestão na coisa. Você coloca a gestão com inteligência de produção jurídica junto com o processo de satisfação do cliente. Verdade. Alguém que conhece o tema com mais profundidade, sem dúvida, vai ter uma fidelização do cliente e vai gerar um indicador lá de NPS no final do dia maior. Verdade. E qual o projeto do escritório para o futuro? Né? Estamos caminhando agora no desenvolvimento de uma área de relacionamento com o mercado, uma área de negócios, né? 2 pessoas. Como é que vocês veem o futuro do escritório? Nosso escritório, eu penso que há uns 5 anos, a gente abriu a mentalidade sobre a importância de trazer outras áreas para dentro do escritório. Hoje nós temos 4 pessoas de TI dentro do escritório desenvolvendo nossos softwares. A gente trabalha no público e no privado. No público, a gente trabalha muito com os municípios, incrementando as receitas próprias. E a gente percebe uma carência muito grande dos fiscais e auditores e, às vezes, municípios que sequer têm pessoas da área para responder problemas graves envolvendo ISS, retenção de impostos na fonte e os tributos municipais. Então, a gente desenvolve tecnologia que evita a gente pegar estrada, a gente se relaciona com o servidor dentro da nossa própria plataforma. Então, a gente desenvolve tecnologias em relação ao setor tributário, tecnologias em relação a georreferenciamento e integração com o setor de tributos, tecnologia envolvendo regularização fundiária. Então, a gente está focado muito em desenvolver nossos softwares. A gente tem um instituto, que é o nosso instituto que leva nosso nome. É um instituto que a gente grava muito material
um estúdio não tão belo quanto o seu, mas tentando ser, para produzir muita mídia. Então a gente vende aulas dentro da nossa plataforma, a gente faz mentorias, então a gente está desenvolvendo essa outra área e cada vez mais focado na sua área, que é essa área de tecnologia. Então, quando a gente conheceu, para a gente foi uma virada de chave, porque a gente nunca conseguiu desenvolver um software nessa área tributária. Era nosso grande gargalo. A gente passou 10 anos patinando. Então, eu diria que para o futuro a gente desenvolve próprios softwares de áreas que eu diria adjacentes ao nosso núcleo de trabalho, trazendo muita tecnologia, pessoas de engenharia, pessoas de administração, de contabilidade. Então, assim, a gente é uma equipe multifocada para poder resolver problemas, porque a dor do cliente ela não é particularizada, é uma dor grande que a gente precisa abarcá-la como um todo. Sensacional. Bom, votos aqui de sucesso, prosperidade. Obrigado. Né, que esses próximos 10 anos pela frente, junto com a Tex Group aqui, possa se desenvolver cada vez mais, explorar, né, o território da Bahia com profundidade técnica, mas principalmente com qualidade de atendimento, de serviço, com muita ética, muita transparência, que é aquilo que o Tex Group aqui preza na sua operação de dia a dia. Então, fico imensamente feliz, gratidão por te receber aqui nesse palco de negócios e de gestão jurídica que é a Fenaló. Né? Estar na Fenaló para nós é muito importante, mais de 10 anos aqui, e conversando e ouvindo histórias como essa, cada vez a gente se motiva mais a desenvolver. E não tenho dúvida nenhuma que a nossa audiência que está nos vendo agora deve estar super inspirado, né, com essa história que começa lá na academia, né, e está só no meio do caminho aí com mais de 50 pessoas, 50 vidas para gerenciar, já é um desafio incrível. Então, parabéns, obrigado por participar aqui conosco. Obrigado, Luiz, e quero lhe agradecer a oportunidade, porque conhecê-lo foi uma grande inspiração na minha vida. O que você trouxe naquela imersão que a gente fez, para mim foi de uma virada de chave ao perceber que eu tinha que ser mais gestor e menos advogado apenas. Então, você é uma grande inspiração. Parabéns ao grupo, Tex Group, a essa parceria de sucesso. E creio que todos precisam conhecer o nosso querido Luiz e toda a sua equipe. Vocês não se arrependerão um único minuto de assistir os vídeos, de segui-lo e de aprender o quanto que a modernidade dentro da advocacia, trazendo temas de gestão. A gente lê muito mais Peter Drucker do que Ponte de Miranda, a título de exemplo, porque a gente percebe que sem gestão, sem tecnologia, o direito não vai avançar. Parabéns e obrigado pela sociedade. Sensacional, obrigado pela sua presença. E fiquem ligados aqui no nosso canal do Tex Group. Obrigado pela audiência, se inscrevam no canal e sigam para que vocês possam assistir os próximos episódios desse programa incrível de gestão, inovação e empreendedorismo, diretamente aqui da Fenaló. Até a próxima.